Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai estudar sobre bibliotecas em C e principalmente sobre bibliotecas estáticas e dinâmicas. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, e já deixar o like no vídeo. Também aqui na descrição tem o link com o nosso Apoia-se e você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. Para começar, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é uma coleção de itens que você pode chamar a partir de um programa. Então, na prática, o que a gente vai fazer é pegar as nossas funções, as nossas definições de estruturas, ponteiros e variáveis globais e colocar em um arquivo único. E esse arquivo vai ser a nossa biblioteca. Qual é a principal vantagem de fazer e de criar as bibliotecas? É economizar o tempo fazendo a reutilização de código. E assim você garante que vão ter menos bugs. Primeiro porque outras pessoas podem estar usando e mantendo a sua biblioteca, então vai ser mais fácil de encontrar esses bugs, ok? E também você separa a implementação de algumas funções que você pode reutilizar dos seus programas principais. Então fica mais fácil tanto de fazer a manutenção quanto de reutilizar o código. Essas bibliotecas elas entram na parte da linkagem, na parte da montagem do executável, que é a parte final da compilação. Então a gente vai ter o nosso programa principal, vai ter a nossa biblioteca compilada e a gente vai montar os dois para fazer o nosso arquivo executável. O que a gente vai estudar na aula de hoje são as bibliotecas estáticas. Okay? Elas são chamadas de estáticas porque essas bibliotecas elas vão permanecer inalteradas, a menos que seja feita a compilação dessas bibliotecas, a recompilação. Diferente, por exemplo, das bibliotecas dinâmicas, em que a linkagem com o programa principal é feita no momento da execução. Qual é a principal vantagem da utilização dessas bibliotecas estáticas? Aqui a gente elencou duas vantagens e duas desvantagens. Okay? A primeira vantagem é que não precisa incluir a biblioteca ao distribuir o executável. A biblioteca estática ela é montada junto com o teu programa principal. Então você pode passar o arquivo executável para o usuário diretamente. Não precisa incluir essa biblioteca. Diferente da biblioteca dinâmica, que ela vai precisar ela ser passada ao usuário junto com o arquivo executável. Porque a linkagem é feita no momento da execução. A segunda vantagem é que a linkagem é geralmente mais rápida do que fazer a linkagem com arquivos individuais. Então tem vários arquivos, cada um com uma função, ter eles todos organizados em uma biblioteca geralmente torna a linkagem, o processo de linkagem e montagem do arquivo executável mais rápido. As desvantagens é que você tem que se atualizar essa biblioteca, fazer alguma correção de bug, você tem que refazer a compilação. E a segunda desvantagem é que todo programa que tiver uma cópia dessa biblioteca ela vai precisar ser atualizado, ou seja, o executável vai ter que ser gerado outra vez. Justamente porque a biblioteca estática e o executável eles são linkados, eles são montados juntos. Ok? Então, para criar uma biblioteca estática em C, como exemplo, a gente vai utilizar a nossa biblioteca de alocação dinâmica personalizada, que a gente desenvolveu nas aulas anteriores, e criar um exemplo aqui dessa biblioteca transformada em uma biblioteca estática. Primeiro vou abrir aqui o arquivo, alloc.c. Ele tem as definições das nossas funções de alocação dinâmica personalizada, alloc, int alloc, float alloc e char alloc. Okay? O nosso header também está aqui nessa pasta, em alloc.h, que define os protótipos das funções. E a gente também tem um arquivo principal, main.c, que vai chamar essa nossa biblioteca de funções definida em alloc.h. Okay? Aqui a gente vai utilizar a int alloc para um array de 5 posições. Vai alimentar esse array aqui com uma variável i em um laço for. Okay? Vai liberar esse array com a função free. E vai tentar fazer uma alocação dinâmica com um valor inválido aqui de posições. No caso, -1. E a nossa função de alocação dinâmica vai ter que responder a esse erro da forma que a gente definiu e já sabe fazer das aulas anteriores. Ok?
Então vamos lá. Para fazer uma biblioteca estática em linguagem C, primeiro a gente vai precisar fazer a compilação, né, do nosso arquivo que define as funções. Então para isso eu utilizo o GCC, eu vou utilizar a flag "-c", né, que eu só quero que ele faça a compilação e gere os arquivos objeto, ou seja, ele vai fazer a verificação da sintaxe de alloc.c, né, e vai gerar o arquivo objeto, que é a matéria-prima para a gente montar a nossa biblioteca e, né, consequentemente, né, montar o nosso arquivo executável, nosso arquivo principal. Então vou passar aqui alloc.c. Eu poderia colocar, inclusive, mais outros arquivos, né? Já ter uma biblioteca formada por, né, vários arquivos com definições de funções. Por enquanto a gente vai fazer só com com esse arquivo, alloc.c, mas no caso a gente pode fazer com mais outros arquivos numa oportunidade futura. Ok? Aqui ele vai fazer a compilação, né, do meu alloc.c. Se eu der um ls aqui, foi gerado para mim o meu _alloc.o, que é o arquivo objeto, né, já com a sintaxe verificada aqui do meu alloc.c. Ok? Para gerar a biblioteca estática, eu utilizo o comando AR, -rc, o nome da minha biblioteca estática que eu quero gerar, que tem que seguir a seguinte regra de nomeação. Eu começo com a palavra lib, que é o prefixo, o nome da biblioteca, quero que ela se chame alloc, e a extensão .a. Okay? Isso aqui define o padrão, né, para a nomeação da biblioteca estática. Então a minha biblioteca estática se chama alloc, prefixo lib, com a extensão .a. Okay? Essa flag -rc, ela significa o seguinte: o C é para criar esse novo arquivo, essa nova biblioteca, e o R é para fazer o replace, né, a substituição de arquivos antigos, se assim for necessário. Tá? Então vamos pegar aqui o meu arquivo objeto, que eu vou precisar para montar essa biblioteca. Então vou montar liballoc.a a partir do meu objeto aqui já compilado. Vou apertar Enter, se eu der um ls, está aqui a minha biblioteca estática gerada. Ok? Agora eu vou precisar rodar um programa chamado de runlib, passando a minha biblioteca liballoc.a. O que ela vai fazer, né, é criar um índice, né, para essa biblioteca. Ok? Vai definir um cabeçalho, né, com os símbolos desse meu objeto alloc.o. Ou seja, para ter uma rápida referência, né, no momento da compilação. Então, para facilitar, né, a compilação, eu vou organizar, né, aqui a minha lista de símbolos da minha biblioteca utilizando o programa runlib. Vou apertar Enter aqui. Se eu der um ls, né, está aqui a minha biblioteca, né, estática pronta para fazer a compilação. E aí eu vou fazer a linkagem entre essa minha biblioteca estática e o meu programa principal. Está aqui Ctrl L. Antes disso, a gente vai aprender a visualizar o conteúdo da biblioteca estática, também utilizando nosso programa AR, passando a flag, né, "-t", e o nome da biblioteca. E aqui ele vai listar para mim o conteúdo dessa biblioteca estática. Vou apertar Enter aqui, né? Ela só contém, né, esse arquivo alloc.o. Agora a gente vai fazer a montagem, né, do nosso arquivo, do nosso arquivo principal. Então eu utilizo o GCC. Antes disso eu vou só dar um ls aqui. Está aqui o nosso arquivo principal, main.c. Eu vou fazer o seguinte: GCC main.c, ok? Eu vou fazer a linkagem com a minha biblioteca liballoc, que ela está na pasta atual. Então, para informar para o compilador onde ele vai procurar essa biblioteca, eu utilizo a flag "-lzão. E aí eu passo o endereço da pasta para onde ele vai procurar a biblioteca. Eu vou passar um ponto, porque eu quero que ele procure na pasta atual. Ok? E aí eu vou passar -l, que é a flag para linkagem, né, da minha biblioteca estática, pelo linker. E aí eu passo o nome da biblioteca. E agora a gente vai entender o porquê é importante, né, ter o nome da biblioteca seguindo esse padrão. Aqui eu passo somente o nome da biblioteca com a flag "-l. E aí o linker vai saber que o prefixo dessa biblioteca é lib, né, com o nome que eu estou passando aqui e com a extensão .a. Okay? Então ele vai procurar na pasta atual
para uma biblioteca chamada liballoc.a. E aí, por último, eu utilizo -o main.x, ou seja, para gerar o meu arquivo executável main.x. Aperto o Enter aqui, dou um ls, está aqui o meu arquivo executável main.x. Posso utilizar ./main.x. Aqui ele fez, né, a alocação e gerou o meu programa executável. Meu programa executável vai imprimir, né, esses 5 números aqui na tela. Quando ele tentar fazer uma alocação inválida, né, passando -1 para a nossa função intAlloc, né, a intAlloc vai responder que não foi possível alocar. Ok? Exatamente como a gente fez ela funcionar das aulas anteriores. A principal vantagem da biblioteca estática é que ela já é montada diretamente aqui no meu arquivo executável. Então eu posso simplesmente remover de liballoc.a, posso também remover, né, o arquivo objeto. Se eu der um ls, eu só tenho, né, os meus códigos-fonte aqui, né, do meu arquivo principal e da biblioteca, e o meu arquivo executável. Porém, como a linkagem foi feita, né, com a biblioteca estática, eu posso simplesmente rodar o meu executável normalmente. Ele já foi montado, né, a biblioteca já foi montada no meu arquivo executável. Ok? Então, essa é a diferença da linkagem estática, e a gente vai ver que isso faz toda a diferença em comparação com a linkagem, né, da biblioteca dinâmica, que é feita no tempo de execução. Então, na hora que eu for distribuir esse meu código executável, eu simplesmente posso distribuir ele diretamente. Ok? Diferente da biblioteca dinâmica, que eu vou precisar incluir tanto o executável quanto a biblioteca. Agora, para guardar e armazenar as nossas bibliotecas estáticas, de modo que o nosso sistema possa encontrar facilmente, né, o nosso compilador possa encontrar facilmente essas bibliotecas, a gente precisa, né, aprender onde é que o sistema armazena as bibliotecas, né, do usuário. Aqui no Ubuntu, a gente armazena essas bibliotecas na pasta /usr, /local, /lib. É onde vão ficar as nossas bibliotecas de usuário. Ok? Aqui eu já tenho algumas bibliotecas, né, por exemplo, do Python e de alguns programas. E o que eu vou fazer é transferir essa minha biblioteca liballoc.a para essa pasta aqui. Ok? Vou transferir para ela, utilizando o sudo. Né, essa operação ela precisa, né, que eu esteja como superusuário. Vou mover liballoc.a para /usr local lib. Ok? Apertei Enter aqui. No caso, o sudo já estava ativado aqui no terminal, né, mas se ele não estiver ativado, ele vai pedir a sua senha para poder, né, fazer essa operação. Se eu der um ls agora nessa pasta, eu vou ver que agora essa pasta contém liballoc.a. O próximo passo é também mover o arquivo cabeçalho, né, aqui de alloc.h, ok? E aí a gente vai precisar compreender, né, aonde é que o programa vai procurar pelos nossos arquivos, né, onde é que o compilador vai procurar pelos nossos arquivos de cabeçalho, nossos arquivos header. Então, para isso, eu vou mover, né, a minha underline alloc.h para /usr /local /include. Ok? Movi para lá. Se eu der um ls nessa pasta, está lá a minha underline alloc.h. Dá um Ctrl L aqui para limpar, um ls, e vou remover aqui a minha alloc.c, alloc.o, que é o objeto, e também o meu executável principal, né, que é o main.x. Remover aqui. Eu só tenho o meu main.c. Vou abrir aqui com o editor de textos VI. Aqui ele inclui alloc.h, ok? Ele inclui o nosso alloc.h. E agora o que a gente vai fazer é refazer a compilação utilizando a nossa biblioteca estática, que já está presente e compilada, né, lá em /usr /local /lib. Okay? Para isso eu utilizo o gcc. Eu vou compilar esse arquivo main.c. Okay? Vou informar para o linker onde ele vai precisar
procurar pela minha biblioteca, né? No caso, como ela já está armazenada em /usr/local /lib, eu não vou precisar passar, né, esse "-lzão". Então vou simplesmente colocar "-l alloc, ok? "-o main.x". Vamos tentar fazer a compilação, né? Se eu der um ls, aqui meu arquivo foi gerado, meu arquivo principal foi gerado. Okay? Perceba que aqui agora nessa pasta eu só tenho main.c, ou seja, o meu compilador está encontrando o arquivo header e também o arquivo, né, que define a nossa biblioteca, né, liballoc, né, .a, justamente porque ela está armazenada nessa pasta /usr/local/lib. Se eu rodar ./main.x, meu arquivo funciona normalmente. Ok? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu, né, a fazer a criação de uma biblioteca estática em linguagem C. Na aula que vem, a gente vai aprender sobre bibliotecas dinâmicas. Ok? Por essa aula é só, e até a próxima.